A fronteira em Roraima foi fechada pelo regime de Maduro. Postos de fronteira com reforço militar. Os blindados anfíbios Guarani, os mais modernos do Exército, os Cascavel para reconhecimento, além dos Guaicurus que fazem o transporte leve da tropa, já estão mobilizados, principalmente em Roraima e no Amazonas. Após silêncio entre Lula e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro novamente sobe o tom contra o Brasil e afirma que é membro do BRICS, mesmo sabendo sobre o veto da Venezuela, causando novamente estabilidade entre o Brasil e a Venezuela. Na América do Sul, além dessa informação, temos outra. O opositor de Nicolás Maduro, que havia sido detido, foi encontrado sem vida em uma cadeia. Seria a mando do ditador Nicolás Maduro. Assista esse vídeo até o final, para você ficar por dentro dessas novas atualizações. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, desafiou abertamente o veto do Brasil à entrada de seu país no grupo dos BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar de não ter sido oficialmente aceito, Maduro afirmou em uma transmissão ao vivo que a Venezuela já faz parte do bloco. Ele justificou sua declaração ao mencionar a participação do vice-presidente venezuelano para a comunicação e cultura em um evento de mídia dos BRICS, realizado em São Paulo. Maduro também destacou sua confiança na Rússia como parceira estratégica para consolidar o papel da Venezuela no grupo, ignorando a oposição brasileira. O veto do Brasil foi defendido por Celso Amorim, assessor especial de presidente Lula para assuntos internacionais, que explicou que novos membros precisam atender a critérios de influência e estabilidade, contribuindo para a representatividade do bloco. Segundo Amorim, o Brasil considera que a Venezuela, sob o governo de Maduro, não cumpre esses requisitos, dada a situação econômica, política e social do país. Em resposta, Maduro classificou a postura brasileira como uma agressão e chegou a comparar Lula ao ex-presidente Jair Bolsonaro, intensificando ainda mais as tensões diplomáticas entre os dois países. A atitude de Maduro reflete uma tentativa de fortalecer a presença da Venezuela no cenário internacional, utilizando sua aliança com a Rússia como um trunfo. A Rússia, membro fundador do BRICS, tem mantido uma relação estreita com a Venezuela, especialmente em áreas como cooperação militar e econômica. Entretanto, essa proximidade pode não ser suficiente para garantir a entrada da Venezuela no grupo, já que a adesão depende de consenso entre todos os membros. Entre Brasil e Venezuela, o Brasil ocupa uma posição significativamente mais importante dentro do BRICS. Como uma das maiores economias emergentes do mundo, o Brasil desempenha um papel central no bloco, representando a América do Sul em fóruns globais e promovendo uma agenda de desenvolvimento sustentável. Em contrapartida, a Venezuela enfrenta uma crise profunda, com alta inflação, instabilidade política e acusações de violações de direitos humanos, o que limita sua capacidade de contribuir de forma significativa para o BRICS. A situação na Venezuela se agravou ainda mais com a morte de Jesús Manuel Martínez Medina, integrante do partido opositor Vente Venezuela, em uma prisão do país logo após as eleições municipais. O episódio gerou indignação e levantou suspeitas de perseguição política e negligência por parte das autoridades venezuelanas. A morte de Martínez Medina traz novamente à tona as condições precárias do sistema prisional venezuelano e as denúncias de repressão contra opositores, aumentando a pressão internacional sobre o regime de Maduro. Para Maduro, episódios como esse podem dificultar ainda mais a aproximação com organismos internacionais, incluindo os BRICS. As preocupações dos membros com questões de direitos humanos e democracia tornam a entrada da Venezuela no grupo um desafio ainda maior, mesmo com o apoio russo. A insistência de Maduro em desafiar o veto brasileiro e suas declarações inflamadas aumentam as tensões entre os dois países e colocam em risco a estabilidade da região. O Brasil, ao barrar a entrada da Venezuela, busca preservar a credibilidade do BRICS e sua liderança regional, mas enfrenta um desafio crescente com a postura agressiva de Maduro. O alinhamento da Venezuela com a Rússia e a China pode gerar um reequilíbrio geopolítico na América do Sul, dificultando ainda mais as relações bilaterais.
O Brasil também precisa lidar com a ameaça de incidentes fronteiriços e possíveis provocações, como as recentes suspeitas de invasão do espaço aéreo brasileiro por caças venezuelanos. Essa escalada de tensões exige uma resposta firme do Brasil, que precisa demonstrar força diplomática e militar para proteger seus interesses regionais e evitar conflitos diretos. A posição de presidente Lula será crucial para definir os próximos passos do Brasil diante desse cenário de instabilidade. O país precisa manter sua influência no BRICS enquanto reforça sua liderança na América do Sul, promovendo a segurança regional e evitando que a crise venezuelana prejudique os esforços de cooperação internacional. As ações de Maduro não apenas ameaçam a segurança do Brasil, mas também colocam em xeque a estabilidade da América do Sul como um todo, reforçando a necessidade de uma postura estratégica e coordenada para enfrentar os desafios vindos do país vizinho. Paralelamente, as tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela permanecem em um nível elevado, especialmente desde que Donald Trump, enquanto presidente, declarou Nicolás Maduro um perigo para a democracia e uma ameaça direta aos Estados Unidos. A administração Trump intensificou sanções econômicas contra a Venezuela, incluindo medidas que restringiram o comércio de petróleo, a principal fonte de receita do país. As acusações de fraudes eleitorais e violações de direitos humanos em eleições realizadas sob Maduro reforçaram o isolamento da Venezuela na comunidade internacional. Trump frequentemente destacava que o regime de Maduro representava não apenas um risco para os Estados Unidos, mas também uma ameaça à estabilidade de todo o hemisfério ocidental. As tensões aumentaram ainda mais após a reeleição de Maduro em um pleito amplamente criticado por observadores internacionais e governos estrangeiros, incluindo o dos Estados Unidos. Acusações de manipulação eleitoral, intimidação de eleitores e repressão de opositores contribuíram para a falta de reconhecimento dos resultados por diversas nações. A crise política gerada pela falta de legitimidade do governo Maduro continua a impactar as relações bilaterais e alimenta as críticas à Venezuela, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reintegração no cenário internacional.